take a look at what happened. What happened? Esse aqui será o vídeo mais interessante que você vai ver em toda a internet brasileira sobre o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. Houve agora um atentado terrorista contra ele, um atentado de um lobo solitário, e o rapaz já foi pego. É um rapaz que inclusive era conservador, ou seja, tinha inclinações conservadoras durante boa parte da juventude, era meio abilolado da cabeça e por alguma razão que ainda precisam pegar, decidiu assassinar o candidato conservador à presidência dos Estados Unidos, tá? Mas, vamos dizer, isso é apenas a ponta do iceberg, tá? Aparentemente, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é um agravamento de uma polarização e de uma tensão no tecido social americano tão grande que nós poderemos ver, talvez, ao longo dos próximos anos, o fim da República Americana. There has been some kind of disturbance that clearly sets law enforcement and Secret Service into motion. Shots have been fired. Foi interrompido pelo som de tiros. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Vamos lá, amigos. A gente precisa entender as coisas sob o seguinte prisma. A política norte-americana, ela vem mudando muito. E a ideia de que a democracia americana representa os anseios do povo americano em dois partidos e que esses partidos, representantes do povo americano, dialogam uns com os outros, se enfrentam mutuamente e expressam diferentes perspectivas da mesma alma, essa ideia acabou. A ideia, eu preciso explicar aqui, a ideia de que você, enquanto um eleitor republicano, vai se sentir representado por um presidente democrata, mesmo discordando dele, essa ideia tá morta. Veja, entenda a seguinte coisa. O John Kennedy, quando ganhou a eleição nos Estados Unidos e quando ele começou a exercer a presidência dos Estados Unidos, ele era visto como quase uma unanimidade. Ele era um democrata. Quando ele morreu, a população americana como um todo sofreu. Lamentou. O mesmo eu posso colocar aqui, sem o caso de uma morte, do Ronald Reagan. Foi um presidente republicano que tirou os Estados Unidos de uma espécie de crise econômica que foi colocada pelos governos democratas, e ele restabelece os Estados Unidos ali como potência, como, vamos dizer, como força hegemônica. Ele derrota a União Soviética, e esse restabelecimento se dá também por uma espécie de otimismo que vem nos anos 80 com o crescimento econômico. O Ronald Reagan, ele foi um cara, vamos dizer, quase consensual. Democratas e republicanos reconheciam ele. Para chegar em termos mais recentes, vamos pro Bill Clinton, tá? Do meio pro fim dos anos 90. Os Estados Unidos estavam crescendo muito, e aí eleitores republicanos poderiam se ver representados num presidente democrata. A coisa começa a mudar de figura e a polarização começa a, vamos dizer, ganhar, ares muito estranhos quando o George W. Bush vence a eleição e os democratas começam a tratar ele como um demônio encarnado e como, vamos dizer assim, um ser que não poderia ser aceito naquela posição. Veja, ele venceu o Al Gore numa eleição e depois venceu a eleição seguinte. Ele ficou 8 anos no poder. E ainda assim, ele era tratado da imprensa até os políticos democratas como algo inaceitável. Eu que acompanhava a política e morava no Brasil, eu via aquilo ali, eu ficava falando, nossa, esse George W. Bush deve ser o ser mais burro do mundo. E não era. É um cara que estudou em Harvard, por exemplo, pra colocar aqui em termos aqui, sabe? Não é nenhum idiota. Mas ele foi pintado dessa maneira. Houve uma campanha de destruição de reputação dele que não se via nas décadas anteriores. E isso é agravado pelo surgimento da internet, e aí a gente vai no final da era Bush, pro começo da era Obama, pro embolhamento, ou seja, as pessoas começam a conversar apenas com elas nas redes sociais, porque é ali que surge o fenômeno das redes, em 2008, 2009, tá? Surge o Occupy Wall Street, que foi um movimento inicialmente de esquerda, de questionamento, vamos dizer, do grande capital, de como o grande capital se beneficiou naquele período de auxílio do governo por conta daquela crise de 2008, a crise do subprime. E aí você começa a ter essa hiperideologização. Então, de um lado, a turma do Occupy Wall Street, os antifas aparecendo, e do outro, né, uma resposta primeiro através do Tea Party Patriots, com grandes manifestações de direita, e depois com o surgimento do Donald Trump, do fenômeno do MAGA, que eles chamam do Make America Great Again,
né? E aí a direita responde a isso com o Donald Trump. O Donald Trump derrota Hillary Clinton nas eleições de 2016 e a esquerda começa a ficar assustada. A esquerda que o tempo todo pintava, olha, republicanos são fascistas, todos eles são defensores da Ku Klux Klan, ora, eles são, sei lá, racistas que não param de pensar em como matar negros, etc. Eles basicamente começaram a encontrar do outro lado gente que falou, ok, eu já entendi que vocês me demonizaram e eu vou continuar tendo a minha opinião. E obviamente não só os Estados Unidos, mas outros países começaram a se dividir nessa polarização. O Brasil é um caso, mas muitos países europeus começaram a apresentar esse fenômeno, tá? E a lógica de que um lado, no caso a esquerda, demoniza, inclusive eu posso colocar aqui, demoniza em termos existenciais o adversário, ou seja, o adversário precisa ser destruído fisicamente, às vezes, e o outro lado reage, essa ideia começou a ficar plasmada, tá? A gente viu aqui, né, no Brasil em 2018, vamos dizer, uma espécie de um prenúncio disso com a facada que o Bolsonaro recebeu. Mas mesmo o eleitor bolsonarista aceitava, por exemplo, que seu presidente tivesse poderes supremos dando um golpe de Estado. Isso aconteceu, as pessoas estavam na frente do quartel, elas não estavam pedindo, vamos dizer, mais democracia, elas estavam pedindo um golpe de Estado tocado pelas Forças Armadas. Nos Estados Unidos esse processo foi avançando. Você teve o Black Lives Matter, tá? Que justificava o uso da violência política contra adversários por conta de temas raciais, no caso a esquerda fazia isso. E agora com o Donald Trump regressando a, vamos dizer, uma posição de chegar ao poder novamente, né? Uma posição de protagonismo, houve este atentado. A premissa desse tipo de ação é, meu adversário ou o inimigo, ele precisa ser destruído porque sua posição não é válida no jogo. E isso significa que o agravamento dos discursos políticos e a ideia de que o convívio entre diferentes é impossível começa a ficar bem claro. Ou seja, o que a gente chama de democracia passa a viver uma crise muito grande. Não dá para ter democracia quando ambas as partes são completamente contrárias umas às outras. Você não vai aceitar, isso você vai entender, você não consegue aceitar legitimidade num governo do PT sobre você. Mesma coisa um petista com um Bolsonaro no poder, ou qualquer outro nome de direita que venha a ser eleito. Você não aceita porque aquela figura não tem praticamente nada em comum com você. Aquela figura não representa os seus valores, você não se vê nele, você não se vê amigo dele, você não se vê, vamos dizer, participando de um jantar com aquelas pessoas, você não se vê comungando os mesmos valores, e é verdade. Um esquerdista não comunga dos seus valores religiosos, ele não acredita, sei lá, que existem dois sexos, acho que existem milhares de gêneros. Ele não acredita na forma como ambos vão criar seus filhos. Ele não acredita, vamos dizer, nas suas práticas mais comuns, ele não acredita na forma como você se alimenta. Ora, se não há nenhum common ground, não há uma base comum para que ambos possam se situar, não dá para falar nem que eles vivem no mesmo país. Eles vivem ambos em projeções diferentes de países. Então um republicano e um democrata vivem, vamos dizer, em projeções de América diferentes. Então um não aceita o outro. Então eles são países em conflito. Logo esses países, essas democracias passam a viver uma espécie de guerra civil interna permanente. É o que acontece também aqui no Brasil. Nós estamos vivendo isso, tá? Naturalmente, alguém pode falar, mas Renan, quem começou isso? E dá pra cravar que a esquerda, em grande medida, ela alimenta isso. Ela alimenta o tempo todo. Ela parte da premissa de que certas coisas que eram crenças comuns e consensuais são ideologia dominante, que justifica um determinado tipo de domínio. Então, sei lá, uma família nuclear, a família que você conhece, ela é uma imposição do patriarcado sobre as mulheres, tá? Vamos dizer que a cultura comum é uma imposição do homem branco, é uma, sei lá, um aspecto colonizatório nosso, colonização. As relações raciais são baseadas no domínio do branco sobre o negro. Logo, você precisa alterar isso, porque é uma, vamos dizer, há uma grande injustiça acontecendo. E logo as relações sociais e a cultura têm que se alterar. Isso é uma premissa de funcionamento da esquerda. Naturalmente, porém, agora eu vou colocar o temperinho, boa parte dessas coisas que acontecem, essas alterações nas relações sociais, se dão não sob um prisma ideológico, mas sim por conta do próprio capitalismo e das relações que o capitalismo gera. O capitalismo altera as relações humanas, ele altera a forma como nós nos organizamos socialmente, e às vezes coisas que nós atribuímos à esquerda podem ser atribuídas ao capitalismo. Por exemplo, as novas formas de família ou a forma como as pessoas se relacionam no seio do lar.
Antigamente as famílias se reuniam para jantar, para almoçar, o pai tinha uma autoridade maior. Hoje a mãe trabalha, hoje as famílias sequer se reúnem em algum momento ao longo do dia, os filhos estão fazendo um curso de manhã, estão na aula, o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando. Então a própria estrutura familiar já foi desmontada, e não porque, sei lá, o Herbert Marcuse queria isso, entendeu? Mas sim porque o capitalismo vai alterando essas relações. Então as pessoas estão presas num processo que vai alterando todas as relações dela, e aí elas são vítimas, né? Já que elas ficam atomizadas, elas perdem sua estrutura social, elas são vítimas de ideologias, elas vão se reagrupando dentro dessas ideologias, tá? E obviamente elas passam a se odiar no processo, porque elas não são mais iguais. Para acabar com essas guerras ideológicas, nós teríamos que alterar também esse fluxo, tá? Que é o que a gente chama de processo histórico ligado ao capitalismo, que vai corroendo essas relações humanas, deixando elas muito líquidas. Só que como fazer isso sem brecar o próprio avanço do capitalismo que gera riqueza? Essa é uma dúvida muito grande que muita gente tem. Gente da esquerda, inclusive, tá? A gente pode falar, por exemplo, do Jameson, que é um pensador de esquerda, que não vê de maneira positiva essa perda de sentido, essa desterritorialização de tudo, tá? E de fato, a perda de sentido sequer é uma coisa, vamos dizer, marxista clássica, tá? E aí a gente teria que tratar em outros termos, não vou tratar aqui nesse vídeo, mas as coisas estão confluindo para as pessoas sem sentido, as pessoas se reorganizando mediante ideologias e algoritmos em redes sociais, e as pessoas naturalmente se odiando, tá? O que aconteceu com o Trump é mais um capítulo nisso, e ele vai provocar mais recrudescimento. A direita americana vai se unir ao redor do Trump, vai entender que ela está vivendo uma quase guerra civil, o Trump vai ganhar as eleições, e o Trump fará necessariamente um governo de tensão, e não um governo de união, porque não é mais possível criar governos de união nas democracias pós-modernas, no dito Ocidente e, vamos dizer, nas beiradas do Ocidente como no Brasil. É muito difícil você ter um presidente que se torne consensual. É o caso, por exemplo, do Bukele, mas a gente pode falar, pô, El Salvador é um país muito pequeno, tá? Então, quais serão os próximos capítulos disso pra gente encerrar esse vídeo, tá? Dado que não haverá uma melhor democracia americana, a gente pode caminhar ou para este clima agravado de guerra civil e um dos lados vencer, assumir o poder quase, vamos dizer, total ali, e ele suprimir o outro lado, que é o que ambos os lados querem, tá? Ou a gente começa a enxergar a criação de consensos em certos temas que são importantes. Mas a pergunta, esses consensos vão acontecer? Nada indica isso, e é por isso que muita gente, muitos analistas trabalham com a ideia de que os próximos anos, ou melhor, as próximas décadas serão muito conturbadas. As democracias, para sobreviverem, vão precisar escolher um desses dois caminhos, e aparentemente os dois lados estão escolhendo um caminho, que é o da ruptura e do estabelecimento de uma hegemonia que não será muito democrática para cima do seu adversário. Vocês sentem isso quando vem que a esquerda domina a Suprema Corte, que você não pode falar certas coisas, que certos pronomes agora têm que ser colocados no jogo? Você sente a força do inimigo sobre você, tá? Mas, vamos colocar aqui, em algum momento pode ser que o teu lado esteja com a força e seja capaz de se impor diante dos adversários. E é disso que as eleições americanas se tratam. Bom, se você quiser se aprofundar sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de racha, a revista Valete desse mês trata sobre um outro racha, que também é ideológico, mas é um racha que envolve o Pacto Federativo. É muito boa, nós tratamos da disputa entre Norte e Sul no Brasil, que ficou agravada quando a gente viu o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, as pessoas passaram a falar de Pacto Federativo, e isso é algo positivo, mas isso escancara, vamos dizer, ódios regionais e uma espécie de um recorte, que está começando a rolar, que é regional e que é também ideológico. Qual tipo de Brasil vai prosperar? Você vai saber aqui na Valete desse mês, tá? Assine o clube e você vai acabar recebendo ela em casa, ou você vai entrar no site da Valete aqui e faça sua assinatura. Tá valendo muito a pena e vai reforçar a tua cabeça. Esse foi o meu recado, beijo e abraço para todos vocês.